E salve galera, bem-vindos aqui ao primeiro vídeo no canal Área do Cosmo. Primeiro não, segundo para ser mais exato, mas é o primeiro vídeo de fato da gente criando um conteúdo. Hoje eu quero trazer uma receita bem simples e fácil para vocês, que serve muito bem para acompanhar seu cafezinho da manhã, ou seu café da tarde, ou a hora que você bem entender. Bom, como vocês podem ver aqui na minha bancada, tem alguns ingredientes, alguns eletrodomésticos, alguns itens que eu vou usar para a gente fazer o nosso bolo, que é um bolo de milho. É bem simples, bem fácil de fazer, não precisa de muita coisa, talvez você consiga fazer com o que você tem aí na sua casa. Mas antes de tudo, eu quero pedir para vocês se inscrever aqui no canal, já deixa o like aqui no vídeo, comenta se você tem uma sugestão, se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha no grupo do WhatsApp, compartilha no grupo do Telegram. As redes sociais vão estar aqui na descrição, se você quiser fazer alguma contribuição, se você quiser apoiar o canal, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Bom, alguns detalhes que eu tenho que explicar para vocês aqui no vídeo, que é o seguinte, eu estou aqui na minha cozinha, gravando meio assim, de improviso. A gente tem que trabalhar com as armas que a gente tem. Se vocês perceberem que o vídeo dá uma balançada, eu vou tentar tirar o máximo da edição. Que são aqui meus iluminados, ficam se esbarrando aqui, passando aqui no tripé. Que ele tá meio velhinho, tá um pouquinho bambo, então ele dá uma balançada. Outra coisa é o áudio, tá? Vocês podem ver o seguinte, que o áudio pode estar um pouco com eco, um pouco distante, é porque eu não tenho microfone de lapela, eu uso o microfone da câmera aí, que é meu telefone. Então eu vou tentar tirar tudo isso ao máximo na edição, mas sem muita enrolação. Bora lá para a receita. A gente não tem muito segredo, é muito simples o nosso bolo de milho. A gente vai precisar exatamente de um flocão de milho, desse que você encontra no supermercado. A gente vai precisar de óleo, milho. Eu aconselho vocês a usarem o milho na lata, porque a gente pode usar a mesma lata como medida. Mas se o caso de vocês for igual o meu, que encontrou apenas no sachê, não tem problema. A gente vai usar aqui uma cumbuquinha, uma tigelinha, como medida. Então a gente vai precisar também de fermento biológico. Esse fermento de bolo não usa o fermento seco, porque já testei, não ficou com um aspecto muito legal. O fermento seco ele é bom para outros preparos. Vai precisar também de leite e a gente vai precisar também de ovos da galinha feliz. A gente vai precisar do açúcar. Não tem muito segredo aqui na nossa receita, tá? É só basicamente juntar tudo isso, colocar na forma, levar para o forno e deixar assar. Porém, eu gosto de fazer numa sequência. Facilita para mim na hora do preparo. Acredito que pode facilitar para vocês também e não tem chance de dar errado. Tá? Então é só seguir um passo a passo. Se vocês quiserem também, eu deixo a receita no primeiro comentário fixado. Não exige muita técnica, não exige nada mirabolante. É praticamente quase tudo que você tem na sua casa. E antes de levar para o forno, eu tenho um segredinho que eu gosto de fazer na hora de colocar na forma, que dá um toque especial no bolo. Então sem muita enrolação, bora para a receita. A vantagem desse bolo é que ele não precisa de batedeira. A gente consegue fazer ele todo no liquidificador. Não aconselho fazer ele batido à mão, né? Quando você usa o fouet para bater ele dentro de uma tigela na mão. Porque como a gente vai usar o flocão e não uma farinha de trigo, o flocão ele tem uns pedaços que são mais duros, que o liquidificador ajuda a quebrar. Então é aconselhável vocês fazerem ele no liquidificador, não na batedeira. Mas segue aí o passo a passo que não tem chance de erro, vai dar tudo certo. Como eu disse, é basicamente juntar tudo e bater, colocar na forma e levar para o forno. Não tem muito segredo. Como eu disse para vocês, o ideal é usar a latinha ou o copo do milho para a gente usar a medida, porque a gente praticamente vai usar uma medida só. Então vai ser uma latinha inteira de milho. Aconselho a vocês aí a tirar toda aquela salmoura, passar uma água para deixar o milho sem nada daquele conteúdo que vem na conserva. Só colocar no liquidificador. Coloca tudo, tá? Não deixa sobrar nada. A gente vai usar a mesma medida de leite. Pode colocar até o final, tá? Até ficar bem cheio. A mesma medida a gente vai colocar também de flocão de milho. Esse mesmo flocão que a gente usa para fazer o cuscuz, que a gente vai comer no café da manhã, é exatamente o mesmo, tá? Outra coisa, eu tentei usar a farinha de milho flocada no lugar do flocão. No meu preparo não deu muito certo. Não sei o que aconteceu, o bolo deu uma bela solada, não ficou ruim, ainda ficou gostoso, mas não ficou com aquele aspecto mais firme. Então, vai no flocão, não tem erro. Como começou a chover agora, pode ser que vocês escutem o barulho da chuva, mas como eu disse, vou tentar tirar ao máximo todo o eco, todo o barulho, toda a instabilidade da câmera, vou tentar tirar tudo da edição. Fechou? Como essa receita é bem conhecida, pode ser que alguns lugares peçam para você colocar 3 ovos. Eu gosto de colocar só 2, porque o bolo não vai ficar com aquele gosto de ovo, não vai ficar com aquele cheiro de ovo, e ele também vai ficar bem firme. 2 ovos da galinha feliz é mais do que o suficiente, 2 ovos inteiros, tá? Clara e gema. É importante vocês quebrarem os ovos em um outro recipiente, não colocar direto na receita, porque se caso você der azar do ovo tá podre, o ovo tá ruim, o ovo tá velho, você acaba não perdendo a receita toda. Então vai com paciência, quebra um por um em um outro recipiente. Vocês podem ver, ó. O ovo tá novinho,
tá? Não tá velho, só colocar aqui. Faltam mais 2 ingredientes e esse aí costuma levantar alguma polêmica, que é o açúcar e o óleo. Gente, vocês vão achar que pode ser que eu use muito açúcar na receita. Porém, qualquer bolo de padaria, qualquer bolo pronto que vocês comprem, até essas massas prontas, ela tem basicamente a mesma ou até mais quantidade de açúcar. Então aqui a gente vai colocar a mesma medida que a gente usou, ou a sua latinha de milho, ou o seu copo, vai ser essa medida de açúcar. Então pode ir sem medo, tá? Pode ir sem medo, não vai ter problema. Receitas assim a gente faz uma vez ou outra, né? Não dá pra gente comer todos os dias. Vai então sem medo no coração, tá? Pode ir sem medo, a mesma medida de açúcar. E por último vem o óleo. Eu uso mesmo o óleo de soja. Qual é a medida que eu gosto de colocar? Eu costumo colocar a latinha, ou a cumbuca, ou o copo quase cheio, faltando mais ou menos ali 1,5 dedo para encher. Aí o bolo não vai ficar nem seco demais, também não vai ficar nem oleoso demais. Vai sem medo também, sem medo do coração, pode colocar. Então aqui, ó, falta mais ou menos aqui 1,5 dedo para poder encher, né, aqui até o topo. E agora é a hora da verdade. Vou fechar aqui o liquidificador e vou deixar batendo por aproximadamente 2 minutos, 2 minutos e meio. Passados 2 minutos e meio, eu coloquei na velocidade 2, porque o meu liquidificador não está muito potente, ele está bem fraquinho, ele é bem velhinho, meu guerreiro. Agora a gente vai para a principal parte do bolo, que é o fermento. Como eu disse, eu falei lá no início do vídeo fermento biológico, mas é o fermento químico, tá? O fermento químico em pó. Esse fermentinho branco que a gente encontra aí em qualquer supermercado, é só usar uma tampinha, a gente vai usar a própria tampinha do fermento como medida. Então pronto. Bate bem para não desperdiçar nada. A gente vai bater mais ou menos 1 minuto. E pronto, passado mais 1 minuto, a nossa massa de bolo já está pronta. Agora vem o segredo, vem o tchan ali, que eu falei para vocês aqui na hora de assar. Eu vou usar uma forma redonda, né, com furo no meio. Vários lugares que eu pesquisei, onde eu vou dar uma lida, vou dar uma estudada sobre qualquer coisa, qualquer preparo que eu vou fazer, o pessoal indica para confeitaria o uso da margarina e o uso da manteiga para a cozinha convencional. Então aqui eu vou untar com margarina e vou jogar um açúcar, que aí vai criar uma crosta bem crocante, muito boa no bolo, que vai dar um toque especial. Mas é o seguinte, não é obrigatório, não é que vai fazer falta na sua receita. Se você quiser dar um toque especial, segue essa dica aí. E se você tiver alguma receita de desmoldante, alguma coisa, não tem problema, é opcional. Untar com margarina e açúcar é opcional, ou com o que você quiser, seja com óleo, seja com a sua receita de desmoldante, seja lá o que for. O importante é você seguir a receita e fazer o nosso passo a passo. Aqui eu costumo untar com a mão mesmo, tá, gente? Não tem muito segredo. Se você prefere usar um pincel, você prefere usar ali uma folhinha de papel manteiga, vai na sua e é isso aí, sem medo. Então observa bem se você cobriu toda a forma, toda a extensão da área interna da forma com a margarina ou seu desmoldante que seja, e espalha o açúcar, não precisa ser muito, tá? Porque o bolo em si já tem muito açúcar, então não precisa pôr muito açúcar, tá? Isso aqui é só para dar um chambers na receita, como diria o Ferrari. Aqui eu vi que eu não espalhei 100%, né? Mas tudo bem, vai ficar desse jeito. Pode ver que em alguns lugares aqui a margarina não pegou direito, mas tá certo, não tem problema não. Não vai machucar ninguém. Vamos passar o nosso conteúdo do liquidificador para a forma. Vocês vão ver que a massa ela fica um pouco líquida, ela não fica aquela massa muito densa, muito espessa. Tá vendo? Ela fica um pouquinho líquida e vocês conseguem ver uns pedacinhos do flocão. Aí, ó, a gente coloca ela todinha. Pronto, cuidado para você não fazer nenhuma bagunça, tá? E se você mora na casa da sua mãe, você está fazendo esse bolo para poder fazer uma surpresa para ela, lavem as vasilhas depois, não deixa a pia cheia de louça para sua mãe lavar. Bom, a massa já está aqui no seu local devido, a gente já vai levar para o forno de mais ou menos de 45 a 50 minutos, a 180 a 200 graus. Dá uma pré-aquecida no forno pelo menos uns 10, 15 minutos antes a 200 graus, tá certo? Quando tiver mais ou menos ali 35 minutos, você abre o forno, não abre o forno antes disso, tá? Depois de 35 minutos que ela estiver no forno, você já pode abrir, não abre antes disso, tá? Você vai lá, faz aquele teste com palitinho ou com garfo, espeta. Se sair sujo, deixa mais uns 10 minutinhos. Se sair limpinho, já pode tirar. Mas aqui, no meu forno, já no meu fogão, um fogão convencional, na potência que ele tem, 45 a 50 minutos. Tá aqui, eu não consigo abaixar mais a câmera, mas acredita que eu tô levando pro forno mesmo, tá?
Então é isso, galera. Enquanto o meu bolo assa, eu vou dar uma preparada aqui na cozinha, eu vou dar uma limpada. 45 a 50 minutos eu volto aqui no forno para vocês, vai ser no corte seguinte. E a gente já vai experimentar o bolo, ver como é que ele ficou. Fechou? Então até daqui a pouco. Passado aí 50 minutos, o nosso bolo ficou aqui no forno. A chuva ainda continua, mas eu quero mostrar para vocês o resultado da nossa receita. Então tá aqui o nosso bolo. Vocês veem aí que ele assou bem, né? Ele não é aquele bolo que fica bem formado, bem gordinho aqui em cima. Ele dá uma caída mesmo, mas não significa que deu errado. Então ele tá aqui, ó, tá bem bonito, tá bem quente também. Acabei de tirar do forno, ó. Vocês não conseguem ver, mas tá até saindo uma fumacinha dele aqui, ó. Ele assa bem por cima. Ele é um bolo que fica bem coradinho, bem bonito. Ele por si só já começa a soltar aqui das bordas da nossa forma, tá? A forma tem que estar bem untada, a não ser que você use alguma forma tecnológica, com aro removível ou de silicone, alguma coisa assim. Mas bom, o importante é isso. Nosso resultado do bolo tá aqui. Assim que ele esfriar, e aí a gente vai fazer um teste final, que é comer, né? O mais importante é comer. Então bora lá. Bom, agora que o bolo está um pouquinho mais frio, ainda está um pouco quente, né? Mas eu já consigo manusear aqui a forma sem me queimar. Eu não vou passar ele agora para um outro recipiente. Eu queria passar ele para essa tábua aqui, mas eu tô com medo dele quebrar, porque ele ainda está quente. Tá mais frio, mas ainda está quente. Eu vou tirar um pedaço dele aqui, a gente vai experimentar e vamos ver como ficou, né? Vamos ver aqui, vamos só soltar, ó. Você vê que a espátula entra aqui na lateral da forma sem muita dificuldade, então é um bom sinal, é sinal de que o bolo não grudou. A nossa receitinha ali com a margarina e o açúcar deu certo. Aqui no centro também tá bem ok, né? A faca entra aqui com facilidade. A câmera tá balançando, gente, vocês estão percebendo que a minha gata tá aqui se coçando no meu tripé. Então vamos lá, galera, hora da verdade. Vamos ver se eu consigo tirar uma fatia sem fazer muita bagunça e passar aqui pro Pires. Ó, vai vendo, ó, vai vendo. Meu Deus, acertei mais uma vez. Então, galera, ficou assim, ó. Ó, tá bem quentinho, ó. Vocês podem ver, a fumacinha tá saindo. Não sei se dá pra ver na câmera, mas essa aqui, ó, é a crostinha que eu falei, ó. Como tá quente, ainda tá molinha, mas quando esfria ela fica bem crocante, fica bem gostosa. Vocês podem ver que a receita realmente dá certo, funciona. Ele ficou firme, tá vendo? Ele não fica aquele bolo com aquele aspecto de caçarola, acho que você sabe o que é caçarola. Aquele bolo de leite, não fica com esse aspecto, ele fica bem fofinho, ó. Vocês podem ver que ele fica bem fofinho, fica firme ao mesmo tempo. E o gosto... Realmente ficou muito bom. Então, gente, aquela quantidade de açúcar que eu coloquei na receita que vocês viram, ela deixa o bolo bem docinho, mas não deixa aquele doce enjoativo, então ela não passa do ponto. Então vocês viram que é uma receita fácil, uma receita rápida, vai bem com um cafezinho, acompanha muito bem. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse barulho que vocês estão ouvindo é meus gatos aqui comendo, eu tive que pôr um pouquinho de comida para eles, senão eles não iam me deixar gravar. Eu já estava aqui quase derrubando a minha estrutura que eu usei para gravar. Mas pelo menos agora eles estão bem ali alimentados. Espero que vocês tenham gostado, dessa receita. Se você gostou, deixa seu like. Deixa um comentário aqui no vídeo também com alguma sugestão de outra receita que eu posso trazer, tá? Eu também já fiz essa receita lá no meu Instagram, já tem mais tempo, eu usei uma outra forma, eu fiz um outro preparo, mas ficou tão bom quanto esse aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gostou, deixa o like, deixa aqui um comentário. Me segue nas redes sociais, vão estar aqui na descrição. Se você quiser apoiar o canal, se você quiser dar uma força pro canal pra gente continuar com o nosso projeto, vai estar aqui na descrição também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência. Um beijo no coração de todo mundo e falou!